Olá, bom dia. Meu nome é Fábio Magnani, sou editor do Equilíbrio em Duas Rodas. Esse aqui é um vocês de Fábio Magnani. Olá, bom dia. Hoje eu queria falar um pouco sobre as motos japonesas, né? Aqui no Brasil nós temos um domínio quase que completo das motos japonesas, né? A Honda tem, sei lá, 80% do mercado. Isso traz sentimentos mistos, né? Primeiro, a Honda entre as fábricas de moto é uma fábrica bem interessante, né? Ela se preocupa com assistência técnica, se preocupa em sempre testar muito bem os seus equipamentos antes de colocar à venda, né? Então as outras pessoas, às vezes os consumidores até reclamam que a Honda demora para evoluir os seus produtos, né? Outra coisa bem interessante é que ela é uma das fábricas que mais investe, né, o seu lucro no desenvolvimento de novos produtos e no desenvolvimento da sua planta, né? Então é bem interessante essa seriedade com que a Honda leva a fabricação das motos, né, quando comparada com as outras. Mas, por outro lado, nós não podemos assim, deixar de lado, né, ou deixar de perceber que nós temos 10 mil mortos, motoqueiros mortos por ano no Brasil. Se a Honda tem 80% do mercado, fazendo uma regra de 3 simples, os produtos dessa fábrica, dessa Honda, matam 8 mil clientes por ano. Isso é muita coisa, né? Eu não estou dizendo aqui que ela deve ser responsabilizada criminalmente, porque isso é uma questão complicada, tem a questão também do tráfego, das leis, dos costumes, imprudência, imperícia e tudo isso. Mas vamos imaginar, por exemplo, que uma fábrica vendesse uma cortadora de mortadela para as padarias e começasse a matar muita gente, né? Ou começasse a cortar o dedo dos padeiros. O Ministério do Trabalho ia fazer alguma coisa, ia falar assim, ó, ou vocês fazem direito a essa máquina ou nós vamos parar de vender. Não importa se a culpa é do usuário ou se a culpa é do equipamento, né? Assim, se as pessoas estão morrendo, se os trabalhadores estão morrendo, acabou a festa, não tem mais esse produto, né? Então eu acho que a Honda, assim, por ser a líder e por ser uma fábrica boa em relação às outras, ela deveria tomar para si essa responsabilidade de desenvolver produtos mais seguros ou de dar um jeito nesses acidentes e nessas mortes todas. Para vocês terem uma ideia, o que são 10 mil mortes por ano, é como se caísse a cada 10 dias, é como se caísse um Boeing com 300 pessoas e todas morressem, a cada 10 dias. Isso é muita coisa, né? Então eu cobro bastante a responsabilização da Honda, né, para que ela tome à frente esse movimento que nós vamos realizar para ou fazer motos direito, né, ou veículos direito, ou então proibir isso aqui de uma vez, né? Bem, daí eu fui nesses questionamentos, eu fui atrás para tentar, ao longo dos anos, para tentar entender um pouquinho a história da Honda e a história das fábricas japonesas em geral, né? Bem, existem um monte de livros, eu estou mostrando aqui uma história da Honda, né? Existem um monte de livros sobre a Honda, né? Sobre eu até esqueci o nome, né? O Soichiro Honda e o Takeo Fujisawa, né? O que é o menos famoso, mas esse segundo é o responsável pela parte mais administrativa, pelo sucesso administrativo e corporativo da Honda, né? Enquanto o Soichiro Honda mesmo, era mais o responsável pela parte de engenharia e de competições e de marketing, né? Bem, desses livros como esse daqui sobre a história, contam a história oficial da Honda, né? É mais ou menos como a Honda quer que a história seja contada. E principalmente eles contam muito a história dos modelos, né? Falando, tal ano foi lançada tal moto, tal ano foram vendidas tais motos, né? Isso acontece nesses livros, nas revistas. Às vezes dá raiva, você pega uma revista, né, de moto e quer ler sobre a história da Honda, parece que é a Honda que escreveu o texto, né? Não tem nenhum questionamento, não tem nada, né? Bem, então é meio difícil. Daí, às vezes a gente tem que seguir um pouquinho alguns caminhos paralelos aí, né? Bem, há um tempo atrás eu encontrei esse livro aqui, esse Hybrid Factories in Latin America, que são fábricas híbridas, né, na América Latina, que é um livro escrito por pesquisadores japoneses, e eles vieram para a América Latina para estudar como que eram essas fábricas que chamam de fábricas híbridas, né, fábricas japonesas que trabalham aqui na América Latina. Um capítulo especial
sobre o Brasil e principalmente sobre Manaus, né? Ele não cita muitos nomes das fábricas, mas nós sabemos que fábricas que eles estão falando. E uma coisa que ele comenta nesse livro é como essas fábricas japonesas são, por um lado, né, extremamente protegidas do Brasil. Então, assim, quase todo o conhecimento e formação dos seus técnicos é feita, né, dentro da fábrica. Isso a gente percebe muito bem, né? A Honda é muito fechada aqui no Brasil, né? Ela não conversa muito com ninguém, com as universidades, com nada. Mas, por outro lado, que essas fábricas aqui no Brasil também são muito isoladas em relação ao Japão. Então, assim, a fábrica é como se a fábrica local não falasse nem com os brasileiros, nem com os consumidores, e também não falasse com a sua matriz no Japão. Ficasse meio que isolada, trouxesse os projetos de outro lugar, né, do Alasca, e fizesse aqui, e sem muita conversa, sem muita adaptação, sem muita consideração sobre a contextualização, né, o contexto nacional, de acidentes, de uso e tal. Ele dá um exemplo, né, de como a Honda, a matriz, não dá muita importância para o Brasil, e eu fui conferir isso. Por exemplo, quando você olha o relatório da Honda, né, embora a venda, né, produção e venda de motos aqui no Brasil seja bastante importante para a Honda, mais ou menos 10% das motos da Honda são vendidas aqui, no relatório anual, né, da Honda Internacional, eles não citam assim, o Brasil não tem uma seção como os Estados Unidos tem, por exemplo, ou como outros países têm, embora venda muito, é só assim, outros, o Brasil está lá no outros, né? Isso demonstra um pouco o isolamento que a Honda aqui do Brasil tem em relação à Honda japonesa, né? Bem, muito legal. Um outro livro interessante, né, que não tem muito a ver com motos, mas que eu procurei para tentar compreender um pouco o que acontece lá no Japão, né? Por que as fábricas do Japão e de outros países deram certo e aqui no Brasil não dão muito certo, é esse aqui, né? How Asia Works. É como a Ásia funciona. Esse livro é bem interessante, né? O autor, ele tenta explicar, né, por que alguns países da Ásia se conseguiram se desenvolver e outros não. Então ele pega o Japão, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Vietnã, Tailândia, e tenta explicar. Ele separa os capítulos em 3, né? Assim, um primeiro período de desenvolvimento agrícola, depois industrial e depois um capítulo sobre serviços, né? Que seria a última etapa do desenvolvimento. Um país que eu achei bem interessante, né, nesses estudos aqui é a Coreia, né? Então, o que eles fizeram na Coreia? A Coreia do Sul é mais ou menos um pouco o que a China faz também. Primeiro, eles têm um grande mercado. Você fala assim, ó, se uma fábrica de fora, eles não tinham no início muita tecnologia, se uma fábrica de carros, por exemplo, quisesse entrar nesses países, né, vamos falar da Coreia, na Coreia do Sul, por exemplo, para vender um carro, os governos falavam assim, tudo bem, você pode entrar, o mercado é nosso, você pode vender o que você quiser aqui, mas você vai ter que transferir a tecnologia para as nossas fábricas, né? Primeiro isso, então, eles exigem, em troca do mercado, eles exigem uma transferência de tecnologia. Segundo, né, eles começaram a investir em alguns campeões nacionais. Só que não só isso, né, porque isso muitas vezes gera incompetência e gera corrupção. O que eles fizeram foi o seguinte, falaram assim, ó, nós vamos ter alguns campeões especiais, nacionais, como, sei lá, por exemplo, a Kia e a Hyundai, só que vocês têm tantos anos para se transformarem nas maiores fábricas de carros do mundo, e competir com todas as outras sem protecionismo nenhum. Se vocês conseguirem fazer isso, eu continuo ajudando, né, o governo dizia, se não, cai fora. E daí com isso eles conseguiram fazer com que as fábricas, né, primeiro absorvendo tecnologia e depois competindo internacionalmente, conseguissem vencer e prosperar, né? Isso é bem diferente do que acontece no Brasil, né? No Brasil nós deixamos... o Brasil é um país ridículo, né? Se bem que ele assim, é mais ou menos parecido com o que acontece, por exemplo, na Indonésia, né, que fizeram por lá. O que o Brasil faz? Ele convida as fábricas de fora para virem para o Brasil, oferece o seu mercado sem questionamento nenhum, e ainda protege essas fábricas, né, e não deixando entrar de outros países, né, protege fábricas de outros países, né, por exemplo, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, né, e não deixa às vezes entrar outra fábrica da China, ou dificulta a entrada de outra fábrica para competir aqui internamente, né, protege e não exige que esses produtos fabricados aqui no Brasil por essas fábricas, protegidas de outros países, que esses produtos tenham uma competição internacional, para mostrar que realmente eles são bons. Então o Brasil é o paraíso das fábricas de outros países, né? É o único país, único não, né? Um dos únicos países do mundo que protege a fábrica dos outros. É meio ridículo, né? A gente devia estar tentando fazer o que a Coreia fez
primeiro absorver a tecnologia de fora e depois tentar fazer fábricas aqui e exigir que as fábricas daqui fossem muito boas, né? Uma questão interessante em relação a isso é o que acontece, por exemplo, internamente nos Estados Unidos. A Califórnia, ela tem um grande mercado consumidor de automóveis. Só que ela não produz muitos automóveis, né? Quem produz, ou quem produzia mais, era Detroit. E lá existe muita independência entre os estados. Então o que a Califórnia fazia, né? Ela queria carros mais limpos, ela chegava e começava a falar assim, ó, eu quero carros limpos, se alguém quiser vender aqui, tem que fazer um carro limpo. Daí Detroit reclamava que ia ficar muito caro, sempre a reclamação de sempre, né? Que as fábricas não sabem fazer veículos melhores, nem mais seguros, nem nada. A Califórnia não estava nem aí, ela falou assim, o mercado é meu, se Detroit não quiser fazer, eu vou comprar veículos japoneses. E assim, quem tem o mercado é quem manda, né? Pelo menos em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar minimamente inteligente. A não ser aqui no Brasil que quem manda são as fábricas, não é quem detém o mercado, bem? Muito legal. Tá, mas deixa eu voltar às motos. Esse aqui é As Guerras das Motocicletas no Japão. Esse aqui é um dos livros mais legais que eu tenho, né? Esse livro conta a história das fábricas de moto no Japão, né? Por que elas são o que elas são. Então ele mostra, né? Primeiro, inicialmente, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha algumas fábricas, mas fabricavam muito pouco. Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas fábricas japonesas copiavam motos americanas. Bem, acaba a Segunda Guerra Mundial, o Japão é destruído, e daí começa a reconstrução industrial. Daí ele começa, a parte principal do livro é essa, né? Daí em 1950, com um incentivo, né, do Estado para novas fábricas, para a reindustrialização do Japão, existem 200 fábricas de moto. Em 1960, 10 anos depois, existem 4 fábricas, né? Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki, né? Claro, existia também uma quinta que era Meguro, mas a Kawasaki depois comprou essa Meguro, né? E desse livro tenta explicar por que aconteceu isso, né? Por que de 200 fábricas nós chegamos só em 4. Daí ele começa a explicar, né, questões de lealdade histórica, questões de bom marketing, boa administração, desenvolvimento tecnológico, um cuidado muito grande com o cliente, fabricar motos pequenas, que era o que o mercado realmente queria naquela época, e daí toda essa história, né? É uma guerra, ele fala sobre guerras, mas são guerras no bom sentido, né? Guerras comerciais e de competência, né? Mas o que é mais interessante é que ele demonstra, né, que você precisa, né, ter muitas fábricas pequenas para desse pool grande, né, de fábricas pequenas, algumas prosperarem. Porque às vezes algumas têm uma boa engenharia, outras têm um bom marketing, outras têm uma boa administração, e daí algumas têm sorte, né, algumas têm investimento, e é isso que faz com que algumas deem certo e outras não. Mas são necessárias, né, muitas fábricas, inicialmente, para que haja criação de uma cultura industrial, troca de recursos humanos, desenvolvimento de novos conhecimentos, né? Bom, então essa aqui é uma primeira parte. Uma segunda parte interessante do livro, que conta um pouco depois dos anos 1960 em diante, ele fala muito sobre os acidentes, né? O Japão, para vocês terem uma ideia, na década de 70, no final da década de 70, ele produzia 6 milhões de motos. O Brasil hoje em dia, sei lá, produz 1,5 milhão. Só para vocês terem uma ideia como o Japão já teve muitas motos no seu mercado interno, né? Hoje em dia ela não tem tanto, né? Bem, mas daí eles tinham muitos acidentes de motos. Muitos, morriam muitas pessoas. E daí eles começaram a pensar em como que eles podiam resolver isso. Daí como que eles fizeram? Como é que no Brasil se faz quando alguém lembra que morrem muitas pessoas? Vai um maluco lá de algum lugar e fala assim, vamos criar uma comissão, pronto. Daí começa a inventar coisas da cabeça, né, e nunca dá certo. A gente vê que as mortes continuam aumentando, nenhum dessas campanhas no Brasil dão certo, né? A gente tem até umas propagandas ridículas, né? Por exemplo, que às vezes o motoqueiro ele sai sem capacete na propaganda para mostrar que é importante o capacete, mas depois ele sofre um acidente e perde a perna. Pô, que diferença faz o capacete para proteger a perna dele? Bem, coisas ridículas do Brasil. Bem, mas vamos lá. Mas como que o Japão resolveu isso? Eles ficaram 5 anos pensando numa legislação, 5 anos discutindo a legislação. Depois, 5 anos implantando essa nova legislação, e depois mais 10 anos com essa campanha, né, para diminuir os acidentes. Então, foi um processo de 20 anos de muita discussão que envolvia o governo, o Estado, as fábricas, as escolas, os consumidores, todo mundo pensando ao mesmo tempo e durante muito tempo.
É assim que se trata um problema sério como os acidentes. É assim que adultos resolvem problemas de acidentes, né? Não é essa coisa que a gente tem no Brasil que não resolve nada, né? Pronto, então recomendo muito esse livro daqui. Bem, deixa eu mostrar aqui. Um outro livro interessante também sobre o Japão, não é exatamente sobre o Japão, mas assim, é a parte final, né? Mas, e tem um pouco a ver com indústria. Esse livro, ele conta a história de como que as motos dois tempos, né, modernas, né, dos anos 50 para cá, aquelas que depois nos anos 80 ganharam todas as competições do MotoGP, como que elas se desenvolveram atrás da cortina de ferro, né? Daí tem toda uma história legal de um engenheiro, que é o Walter Kaaden, que primeiro ele teve que viver sob o jugo dos nazistas, depois dos comunistas, e como que ele conseguiu, apesar dos nazistas e dos comunistas, conseguiu desenvolver um motor bem interessante. Mas esse livro aqui fala sobre como que essa tecnologia saiu né, meio que parecia um filme de espionagem, assim, né? Um piloto do Walter Kaaden consegue fugir numa corrida, simula um acidente, foge e leva esse conhecimento sobre esse motor de dois tempos revolucionário e tal, na época, leva para o Ocidente, né? Bem sem querer dizer que alguém roubou essa ideia e tal, embora o livro chama Roubando a Velocidade. A Suzuki, que não conseguia fazer um motor decente para a competição, um ano depois que esse cara foge da cortina de ferro, consegue ganhar todas as corridas, né? Então, é uma história legal de espionagem e de como que às vezes um conhecimento vai de uma fábrica para outra sem passar pelos meios legais. Mas isso aqui é mais uma curiosidade. Isso aqui eu quero crer que isso aqui é uma exceção, né? O outro livro lá que eu mostrei antes sobre as guerras das motocicletas mostra que o negócio não é assim que se desenvolve uma fábrica, né? Pode ter acontecido isso, mas se desenvolve com engenharia séria, marketing, respeito ao consumidor, né? E tudo isso. Tá. Só para terminar, uma outra questão interessante do Japão são os Bossozokos, né? Bossozokos a tradução seria tribos da velocidade. Eles vêm desde os anos 50, existem até hoje, mas assim, o forte desse movimento foi nos anos 80. Eles eram jovens de 16 a 18 anos e que andavam de moto, né, modificavam suas motos e se vestiam como samurais, saíam bebendo, gritando e criando a maior confusão. Isso, assim, primeiro, né, numa sociedade mais tradicional como o Japão, primeiro eles criavam um certo choque cultural, mas também eles tiveram, em poucos anos, só para vocês terem uma ideia, 200 mortos no trânsito por causa desse movimento, 200 mortos dessas festinhas, né, de rua. 2.000 feridos e 6.000 presos, né? Então existem, eu tenho alguns livros sobre esses Bossozokos. Esse aqui, Kamikaze Biker, é um livro mais acadêmico, né? Onde esse autor, o Sato, ele conta a história dos Bossozokos desde os anos 50, mas principalmente dos anos 80, né, como que a sociedade, a polícia tentou impedir isso, né? Ou diminuir isso aí, porque tinha alguns problemas. Além dos acidentes, eles tinham também estupros coletivos, uso de drogas, né, que começou a aumentar muito nos anos 80, uma certa relação com a máfia, né, com a Yakuza. Então a coisa não era só um movimento de motos que incomodava pelo barulho, né? Mas é interessante assim, um estudo que esse autor faz, porque além de, assim, ele não fica só reclamando da vida, fala assim, os motoqueiros fazem barulho, ele tenta compreender por que eles fazem isso, né? Por que esses motoqueiros se arriscavam, queriam se mostrar, por que eles queriam fazer barulho. E uma das explicações que ele coloca, assim, que ele tenta entender, e eu já falei isso em outro vídeo, é uma teoria do flow, né? Assim, uma teoria psicológica de como que a pessoa se sente quando ela está andando de moto e ela meio que se desliga do seu self, da sua identidade e sente um prazer existencial muito grande. Então ele tenta explicar uma das partes, né? Claro que tem a parte também de pertencimento a uma sociedade, né, de como os jovens eram desrespeitados pelos adultos, daí isso aqui era uma forma de subversão, tudo isso, mas também tem esse lado de tentar compreender o prazer que se sente em andar de moto, e isso sendo uma motivação para esses rapazes fazerem isso, né? Isso aqui é um outro estudo que nós temos que fazer no Brasil, né? Porque a maior parte, a grande maioria dos motoqueiros são responsáveis, né? São trabalhadores, são pessoas que vão para o trabalho e voltam,
né, ou trabalham o dia inteiro como motoboys, ou passeiam, né, são responsáveis. Mas alguns, é claro, que não são, né? E eu chamo esses poucos que não são e que chamam muita atenção e que a gente acaba depois generalizando achando que todos são assim, eu gosto de chamar de temerários, né? São esses, principalmente motoqueiros de cidades pequenas, né, ou da periferia, que pegam sua moto e saem acelerando, empinando e correndo, e que eu acho muito parecido com os bossozocos, né? Talvez a gente estudando esses bossozocos, como o governo japonês, a sociedade japonesa conseguiu minimizar esse problema, talvez conseguir resolver também. E eu acho, né, que eu acho que a fonte de, assim, por que um jovem pega uma moto no interior e bebe e tenta se matar? Eu acho. Porque ele não tem perspectiva de vida, não tem um bom emprego, não tem educação, não tem status, não tem lazer, não tem cultura, não tem nada. Para mim, a única forma de resolver esse problema, né, dos temerários nas periferias e no interior é dando uma boa educação, perspectiva de vida, teatro, música, shows. Se esses jovens tiverem que fazer esporte, teatro, eles vão parar de fazer isso. Ou a maior parte vai parar de fazer isso, e os que realmente sentem um prazer imenso em correr muito de moto, esses caras vão virar profissionais e vão correr em lugares com ambulância, com equipamento, né? Eu acho que é assim. Ficar na TV reclamando, falar assim, os motoqueiros são mauzinhos, nunca resolveu nada, não está diminuindo o número de mortes, né? Vamos ser um pouco adultos nesse tipo de campanha contra os acidentes. Bem, tem esse livro daí os outros livros são esses Speed Tribes, também sobre os bossozocos. Esse aqui é interessante, é um pouco diferente, não é acadêmico. O autor Greenfeld, né? Ele é americano, mas com ascendência japonesa, se não me engano, faz tempo que eu li. Mas ele fala sobre ele cria vários personagens fictícios, né? Garotas de programa que vão para discoteca, isso nos anos 80. Os bossozocos, né, que querem entrar na máfia, outros que só vivem para briga e para droga. Daí ele tenta mostrar essa angústia e esse mundo cruel, urbano, né, que esses jovens viviam naquela época. Até tem um capítulo que fala, meio que assim, presciente em relação à internet, falando sobre alguns jovens que ficavam só buscando informação, ficavam meio que viciados nessa busca na internet, né? Assim, também fala um pouco dos anos 90, é claro, não só dos anos 80. Né? E, finalmente, esse livro aqui, esse aqui é difícil de pegar, também dos bossozocos, um livro só de fotos, né? Um livro meio sanfona, que fala sobre... traz um monte de fotos interessantes sobre os bossozocos. Eu não sei se deu para ver direito, mas é legal. Bem, é isso, né? O Japão, o Japão é um país, claro, importante certamente para o mundo, importante para a cultura brasileira também, né? Eles trouxeram muita coisa para a gente, mas do ponto de vista das motos, o Japão também é extremamente importante, né? São eles que fabricam e projetam as motos que nós usamos aqui no Brasil, e por bem ou por mal, essas motos matam, né? Então, eu acho que, por um lado, nós precisamos compreender como que essas fábricas conseguiram se transformar no que elas se transformaram, né, em grandes conglomerados, aprender isso com eles, dar o valor pelo que eles já fizeram até agora, né? Claro que eles tentam diminuir os acidentes, mas nós temos que cobrar mais, né? Assim, é inadmissível que tantas pessoas estejam morrendo, é inadmissível que o Estado brasileiro fique protegendo essas fábricas de outros países, né? E não permita, né, dessa forma, não permita que as fábricas locais se desenvolvam, né? Porque o Brasil, com a Zona Franca de Manaus, é quase impossível uma outra fábrica tentar, quer dizer, criar uma fábrica aqui em Pernambuco, por exemplo, né? A gente teria, como que uma fábrica pequena vai começar aqui, pagando todos os impostos de importações, de peças e tal, se lá em Manaus é muito mais barato? Mas só uma fábrica grande que consegue produzir lá, que precisa mandar toda a matéria-prima para lá, uma parte dos recursos humanos para lá, depois trazer para cá, tem toda uma logística que uma fábrica pequena não consegue. Então a gente tem que rever um pouco esse protecionismo, e é claro que também, né, eu não entendo muito bem disso, com todo o respeito ao pessoal do Amazonas, que precisa economicamente também da Zona Franca de Manaus. É claro que é uma questão muito complicada, mas nós precisamos começar a pensar nessas questões, né? Bem, isso aqui é só o início de uma conversa sobre
as fábricas japonesas, eu só queria, de moto, né? Eu só queria aproveitar para falar sobre alguns livros que eu li, algumas ideias que eu tenho, nada muito profundo, bem inicial. Bem, é isso, até a próxima.